Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para estarmos juntos, meditando um pouco na palavra de Deus e ganhando um fortalecimento para a nossa fé, compreendendo melhor os preceitos, os conceitos de Deus para a vida do homem. Sim, a formação da igreja, algo tão importante e fundamental para a nossa fé nestes dias. Estamos vivendo dias diferentes, onde por conta da pandemia a igreja está tendo dificuldade de se reunir. Mas será que os seus conceitos mudam? Será que a ação da igreja deve mudar, perdendo força, perdendo realmente vigor nestes dias? É evidente que não. A igreja de Jesus Cristo, a chamada noiva do Senhor, precisa se fortalecer cada vez mais para se posicionar em dias exatamente como estes. Os nossos conceitos, os valores da igreja precisam ser interiorizados na nossa vida para que possamos então colocar para fora quem nós somos realmente. E olha só o que está escrito no capítulo 5, do verso 17 ao 21 e depois o 28 e 29. Olha só. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, da seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras da vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Depois, o verso 28 e 29 está escrito: dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui também uma confirmação do que eu ensinei ontem com relação à importância dos sinais, prodígios e maravilhas, que era uma chancela, uma confirmação de que eles eram homens de Deus, estavam falando em nome de Deus e estavam usando tudo isso para ensinar a doutrina de Deus. Sinais, prodígios e maravilhas, sem doutrina, sem a verdade de Cristo, não representam nada. E aqui nesse momento, o que nós vemos? Os sacerdotes tomados de inveja, porque a igreja estava crescendo, porque todos estavam felizes, eles estavam alegres em aprender sobre Cristo. Portanto, eles mandaram prender os apóstolos. Só que naquele mesmo momento o Senhor lhes enviou um anjo que abriu as portas do cárcere e os conduziu para fora. E qual foi a orientação do anjo? Qual foi a orientação do anjo? Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras da vida. E se você olhar aí na sua Bíblia, vai ver que vida está com a letra maiúscula, ou seja, com relação àquilo que os leva à verdadeira vida, que são o quê? Os ensinamentos de Cristo. Então foi isso que eles fizeram. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Veja isso na sua Bíblia, que é muito importante entender. Mas então, os sacerdotes ficaram malucos com esse acontecimento, você pode ver isso ao longo do capítulo 5 aí. E o que eles fizeram então no verso 28? Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. E que não ensinasseis nesse nome, não é? Contudo, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, esse ensinamento. Está vendo aí a ênfase no ensinamento? E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você percebe realmente como vivia a igreja? Qual era a tônica? Aquilo que era mais importante para a igreja era que os apóstolos levassem a mensagem de Cristo, aquela que nós vimos, as palavras da vida.
As palavras da vida precisam dominar a igreja. As palavras da vida precisam encher o coração dos cristãos. As palavras da vida precisam movimentar a igreja neste dia, nesse tempo, no século 21. Não é uma coisa comum, nós precisamos voltar ao início. Precisamos nos arrepender de palavras sem propósito, de palavras que não conduzem a vida alguma, de nenhum tipo de ensinamento. As pessoas estão como baratas tontas, vivendo de qualquer maneira, crentes vazios, crentes que não têm o conceito da vida e que não obedecem a Deus, mas estão vivendo de acordo com a doutrina de homens. Conceitos de usos, conceitos de costumes, conceitos que levam à opressão, mas não são conceitos de vida. Aquela que Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Quantos crentes nos dias de hoje estão abatidos, desanimados, vivendo nos conceitos desse mundo, oprimidos, achatados, comprimidos, lares quebrados, relacionamentos desfeitos, não há alegria e nem entusiasmo da vida cristã. É isso que nós precisamos avaliar. Que o Senhor te fortaleça nesse dia e te ajude a você estudar mais e perceber então mais ainda como está sendo a sua fé e como você está vivendo, até mesmo para que você se fortaleça e seja realmente um cristão cheio do Espírito Santo, dando valor à igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Deus te abençoe e fique firme.